Olá, cumprimento você com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você. Queria convidar você a meditar comigo hoje no livro de Isaías, na Bíblia Sagrada, no capítulo 58. Eu trouxe aqui inclusive duas versões. 58, verso 1, a palavra de Deus diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta. Nós vamos ver uma outra tradução aqui, ela vai nos dizer: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta. Eu queria falar um pouquinho contigo hoje sobre a voz. E essa voz que as Escrituras mandam nós falarmos seria uma voz profética para o nosso tempo. Nós vamos ver nesse texto sagrado, Deus ordena ao profeta que erga a sua voz, e erga a sua voz como uma trombeta, para anunciar. Naquela época era para anunciar o pecado, para anunciar a transgressão do povo. Hoje não é diferente. A igreja, nós que somos igreja de Cristo, é a voz profética de Deus na terra para anunciar e para denunciar o pecado do mundo e para proclamar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de salvação para o povo na terra. Nós vamos ver, a voz é um dos mais importantes fenômenos da comunicação humana, Por meio da voz manifestamos nossos pensamentos, manifestamos nossas emoções, nossas intenções, Através da voz nós conseguimos nos comunicar uns com os outros, com a voz nos comunicamos e nos conectamos, com todos ao nosso redor. E no nosso caso de povo de Deus, nosso caso de homens, de mulheres, que estão na presença do Senhor, nós temos que usar também agora a nossa voz para glorificar a Deus, usar a nossa voz para proclamar o Evangelho de Cristo, para levar esse Evangelho a todas as pessoas. Lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, nós vemos, no finalzinho dos livros, Jesus falando que agora nós temos que anunciar essa palavra, nós temos que ensinar essa palavra, nós temos que proclamar essa palavra. E Deus quer nos levantar como uma voz profética no nosso tempo. É nesse momento onde nós estamos. Não é para outro, não é para um profeta, não. É para nós, no lugar onde nós estamos, na cidade onde nós estamos, na casa onde nós estamos. Nós vamos ver ao longo do tempo, e diversas leis são criadas, para tentar até calar a voz das pessoas. Temos aí lei do silêncio, lei da mordaça, e algumas leis que se colocam, para não falar, para não pregar, para não levar a palavra. Entretanto, Deus ordenou ao profeta dizendo: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como trombeta. Em cada período da história, Deus sempre levantou uma voz profética. Nós vamos lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, de 1 a 21, numa época em que a palavra de Deus era rara, e as visões não eram frequentes. Deus levantou Samuel como uma voz profética para aquele tempo. Lá no livro de 1 Reis, nós vamos ver a partir do capítulo 17, Deus levantou Elias como uma voz profética para denunciar lá o pecado de Israel, frear o culto a Baal, a outros deuses, promovido na época por Jezabel, mulher do rei Acabe. Nós vamos ali, agora estamos no livro de Isaías, nós vamos ver que agora Deus levanta Isaías como uma voz profética para proclamar ao mundo. E Isaías considerado um profeta messiânico, porque agora ele vem a proclamar e a profetizar, e a conclamar o povo a estar pronto para o nascimento do Emanuel, o menino maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora ele vem e proclama tanto o sofrimento quanto a glória do Messias. No livro de Isaías, no capítulo 40 e no verso 3,
Isaías 40, verso 3, vamos ler aqui, ó. Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Né? Jeremias 4, 5, Deus levantou Jeremias também como uma voz profética para as nações e ordenou a ele: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz. É para conclamar, é para proclamar, é para chamar, é para avisar. Assim como Deus levanta Jonas e fala para ele: vai lá na cidade de Nínive e proclama. E quando Jonas entra na cidade de Nínive e começa a proclamar o evangelho e começa a falar para eles: ei, 40 dias a cidade vai ser destruída por causa do pecado, por causa daquilo que vocês fazem contra o Senhor nosso Deus. E por causa da voz profética de Jonas naquele dia, né, Deus salva uma cidade. Será que Deus não pode salvar minha casa? Será que Deus não consegue salvar a tua casa também? Será que não está faltando nós abrirmos a nossa boca e agora falarmos da palavra do Senhor? Lá em Ezequiel 2:5, Deus levanta Ezequiel também como uma voz profética, né, para anunciar o dia do Senhor. E ele fala lá, segunda Ezequiel 2:5, dizendo: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ele fala para Ezequiel: agora vai lá e fala da palavra. Lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 1, Deus levanta Joel com uma voz profética, dizendo: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Não podemos nos calar, nós temos que falar da palavra do Senhor, fomos chamados para proclamar. Lá no livro de Marcos 16:15, ele fala: ide, pregar o evangelho a toda criatura. O nosso papel agora, como servos do Senhor nessa terra, é pregar a palavra. Lá no livro de Mateus 3:3, né, Deus levanta agora João Batista, né, como uma voz profética, já preparando o caminho do Senhor, e o mesmo ecoa, né, a sua voz no deserto, e ele diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E o nosso papel hoje é anunciar a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima, está mais próxima do que nós possamos imaginar, está mais próxima do que há muito tempo atrás já vem se falando. É só nós olharmos os sinais, os tempos, as eras, tudo o que está acontecendo. A igreja do Senhor Jesus é a própria voz de Deus na terra. A igreja é a voz profética, é a voz que proclama o evangelho de Deus neste mundo. Leis e mais leis são criadas para tentar calar a voz profética na terra. Porém, Jesus respondeu aos fariseus que queriam calar a sua voz, a voz dos adoradores, e ele diz: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Está lá no livro de São Lucas, capítulo 19, 40. Mas o que nós podemos responder? Ninguém vai parar a voz profética de Deus na terra, porque nós, os que fomos chamados, os que fomos escolhidos agora para trazer essa palavra, não vamos nos calar, porque nós cremos no nosso Redentor e que o nosso Redentor vive e que está próximo à sua vinda. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.